alguma opção para mim aí, Amanda. Ah, agora foi. Agora Pronto, agora foi. tá. Prontinho, vou fazer a apresentação aqui agora. Bom, gente, obrigada pela participação de vocês por mais um dia. Por favor, Alex, só me fala se está tudo ok, se está aparecendo aí. Tá Aula aparecendo. 3. Tudo Ok. normal. Muito obrigada pela participação de vocês hoje, gente. Essa é a nossa aula 3, ela vai ser um pouco mais densa do que as outras, porque ela vai ser um pouco mais técnica, mas a gente promete fazer uma aula bem legal. E espero que vocês estejam gostando do curso, a gente está amando, porque vocês são incríveis, vocês participam, fazem a aula ser muito mais legal. Bom, a nossa aula de hoje ela vai ser dividida em duas partes. A primeira parte que me fala sou eu, é a consolidação da identidade própria dos videogames frente a outras mídias. E a segunda parte, quem vai ministrar vai ser o Alex, que é a estratigrafia do console Atari 2600, sua construção física exterior, seus componentes eletrônicos internos. A gente vai começar com a primeira parte da aula, que é a identidade própria dos videogames frente a outras mídias. O que é isso? Se o videogame era visto como algo único, ou se ele era visto como algo acoplado a alguma coisa, se ele tinha uma identidade, se ele não tinha, como ele era visto, como o videogame era visto pelas pessoas. Bom, o videogame como mídia, ele era um novo tipo de mídia, ele era um novo dispositivo que fazia parte de um conjunto da sala de estar. Ele fazia parte da televisão. A história do videogame e da televisão, elas se sobrepõem. Muitas vezes elas são vistas como juntas, como parecidas. E o surgimento dos jogos como meio de comunicação dificilmente pode ser compreendido sem considerar as televisões. Por quê? Porque o videogame no console dependia da televisão, certo? E a televisão estava como um dos seus componentes essenciais para ele sobreviver, para ele ser o videogame que é hoje. Alguns alunos perguntaram na primeira aula, na primeira ou na segunda aula, não me recordo, sobre o rádio. E se ele fazia parte também da sala de estar e tudo. E eu mostro para vocês que sim, o rádio fazia parte também dessa sala de estar. Ele era dito como um telégrafo sem fio, ou wireless telegraphy. E o que era isso? Era como se fosse uma transmissão de sinais telegráficos por ondas de rádio. Amanda, que diabos é isso? Era o nome que eles davam para o rádio. Era como se fossem ondas de telégrafos escritas, só que a gente conseguia ouvir, sem fio nenhum. E a televisão, ela era descrita como um rádio que continha imagens. Tá, e o videogame, como é que ele se encaixa? Bom, o videogame fazia parte da televisão. A televisão, ela era o núcleo da nova identidade da tecnologia. Então, quando a televisão surgiu, ela era um marco da tecnologia moderna. Todo mundo precisava ter uma televisão em casa. Essa televisão ficava na sala de estar da casa, para a família, para servir como um lazer. E era um artigo caro na época, então era o centro do entretenimento familiar. As pessoas ficavam ao redor da televisão, se uniam para ficar ao redor da televisão e desfrutar essa nova mídia. Então, não vamos esquecer que a televisão, ela contava com programas televisivos na época. A televisão não foi criada para o videogame, ela contava com programas de televisão. Mas, então veio o videogame. Ele veio para mudar a rotina familiar das pessoas que assistiam aquela televisão de uma forma passiva. E, de acordo com as propagandas feitas na época, eles utilizaram muito esse núcleo familiar. Para quê? Para que as pessoas consumissem o videogame como um lazer em família. Como a gente já comentou aqui no decorrer do curso. Mas quem era que usufruía desse videogame? O filho e o pai. Como nós vemos na imagem, nada novo sob o sol, né?
A família tradicional americana, o pai e o filho se divertindo com o videogame, enquanto a mãe e a filha olham os dois jogarem. Todos eles na imagem são brancos, classe média, nós já conversamos sobre isso. E quem acompanha as outras aulas já está sabendo sobre esse estereótipo do jogador, né? Como ele mudou com o passar dos anos e como esse estereótipo era mostrado nas propagandas. E a gente chega, então, no TV Fun Series. A gente pode, então, pensar que o videogame e a televisão são sinônimos? Bom, esse TV Fun era um console ligado na televisão. Ele foi feito para competir com o Atari. Como vocês podem ver, ele é bem simples. Tinham jogos parecidos com o do Atari, como o Tênis para Dois. Era quase como se fosse uma imitação do Atari. Por que eu estou mostrando essa imagem aqui para vocês? Porque ele foi feito na década de 70. E o que é interessante notar aqui? O nome dele, TV Fun, era um videogame que tinha o nome dele como TV. Era um console com o nome TV. Por quê? Porque eles queriam fazer essa associação com a televisão. Não queriam deixar o videogame como algo distinto, como uma mídia distinta. Queriam atrelar a televisão. Por quê? Porque a indústria da televisão era multimilionária e era bom para o videogame na época. Eles viam, os publicitários viam como se fosse algo bom fazer a ligação entre a televisão e o videogame, como se eles fossem vistos como um só. Qual era o problema? O grande problema é que a televisão e o videogame são mídias diferentes. Só que essas mídias elas eram confundidas na década de 70. Justamente porque a televisão era vista como um ambiente familiar. E o videogame também se apropriou desse discurso de que nós temos que ver a família jogando, a família se divertindo, tendo lazer, aquele lazer junto com os pais e os filhos. Depois, nós temos o telejogo. O telejogo também pode ser usado como exemplo. Por quê? Porque tele é de televisão. Eles também se apropriaram desse nome de televisão. Por que se apropriaram do nome? Acharam que era preciso diferenciar os jogos familiares, entre aspas, dos jogos de arcade, como o Alex falou na primeira aula, que eram vistos mais em bares, em locais sujos na época. Então, eles quiseram tirar essa parte do jogo arcade, do videogame, do arcade, para um ambiente mais familiar. Como eles fizeram isso? Colocando o tele, de televisão, no início. E para ter uma melhor associação com a televisão do que, por exemplo, com os bares, que antigamente eram os arcades que ficavam lá. Algumas publicidades, inclusive, tinham que colocar expressamente que a televisão não estava incluída quando estavam fazendo a campanha publicitária do jogo. Porque as pessoas já ligavam tanto uma coisa com a outra que quando tinha o anúncio publicitário, elas já achavam que a televisão vinha junto com o console. Então, algumas empresas tiveram esse problema de colocar que a televisão não estava inclusa. O telejogo foi um deles. E qual foi, então, o início dessa separação entre TV e videogame? Será que eles são sinônimos? Será que eles continuam como sinônimos? Qual foi o início dessa separação? Quando alguns acessórios ligados à televisão foram postos em cena, a gente começou distintas. Como assim? Por exemplo, o videocassete. A fita do videocassete. A gente não pode dizer que o videocassete faz parte da televisão, não é verdade? A televisão é uma coisa, o videocassete é outra, o console do videogame é outra. Então, começou a ser visto como acessório.
tudo como um acessório da televisão. Então, aqui a gente já começa a ver essa separação. Os videocassetes e os videogames, em uma época, eles foram vistos como os verdadeiros vilões para a indústria da televisão. Porque vocês se lembram que antes do videogame e dos videocassetes aparecerem, tinham os programas televisivos. E esses programas televisivos tinham uma audiência absurda, porque eram, enfim, pouquíssimos canais de televisão, e todas as televisões praticamente estavam sintonizadas no mesmo canal. Então, o que a indústria televisiva tem por trás? Obviamente, gente, propaganda. A propaganda na televisão é ainda algo extremamente caro, e na época era mais caro ainda. Então, o que aconteceu aqui? No chamado horário nobre, que é o quando? Quando as pessoas saem do trabalho, a partir das 6 horas. Que horas passa o Jornal Nacional? Horário nobre, é depois do trabalho de todo mundo, quando todo mundo já está em casa, já quer procurar o seu lazer. Então, o que acontece? Nesse horário nobre, era onde as propagandas valiam muito dinheiro. Então, a televisão ganhava muito dinheiro com os patrocinadores que quisessem anunciar nesse horário nobre. Por quê? Porque existiam mais pessoas vendo nesse horário. Simples assim. Só que o que acabou acontecendo? Quando chegou o videogame e quando chegou o videocassete, as pessoas preferiam ter seu tempo de lazer no videogame e o seu tempo de lazer assistindo fita videocassete. Que, obviamente, não existe propaganda nesse tipo de fita ou de videogame. Na verdade, no videocassete até existem, mas de outros filmes. E a gente não tem como controlar tanto uma audiência como, por exemplo, a televisão. E são mídias diferentes, como eu já te expliquei para vocês. Então, o fundo do patrocinador não vai para a televisão. O dinheiro não vai para a televisão, vai para quem fez a fita, enfim. Então, o que aconteceu? A indústria televisiva começou a perder muito dinheiro por conta dos videogames e por conta dos videocassetes. E como foi que ela ficou? Será que ela se reergueu? Como ela conseguiu lidar com isso? E aqui tem uma charge da época muito interessante, que não sei se é o pai ou se... não, é o irmão mais velho da menina, e ela fica vendo ele jogar e pergunta: quando que os comerciais vão aparecer? E aí ele responde: eles não vão. E a menina pergunta como se fosse algum educativo, algum programa educativo, e ele fala: é algo do tipo. E aí a mãe dela pergunta: o que seu irmão tá fazendo? E a irmã responde: assistindo programas educativos. E a gente sabe que não é nada disso, ele tá só jogando videogame. Mas não tem propaganda. É como se a propaganda fosse vista antes dos videogames como algo obrigatório, ligado ao mundo televisivo. Se você tá assistindo televisão, obviamente você vai ter propaganda nele. Como assim não tem propaganda nisso? É algo surreal. E a criança, obviamente, fica sem entender. Então, mais um motivo da diferença entre a televisão, o videogame e o videocassete como mídias completamente diferentes. Vão ter outras diferenças também, mas essa é uma das principais diferenças que começou a desatrelar o videogame da televisão. Aí vocês me perguntam: Amanda, mas isso provavelmente é um problema antigo, a televisão agora se reergueu, não precisa mais ficar pensando em videogame, em videocassete. Videocassete nem existe mais. Agora, gente, as coisas elas mudam. A dinâmica muda. O videocassete não existe mais, mas por um bom tempo existiu o DVD. Depois do DVD, já vou chegar lá. As coisas mudam. A televisão precisa se refazer, se reinventar. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é um problema que a gente encontra agora. Por que sempre falam que a gente precisa estudar a história para saber sobre o nosso futuro, para estudando o passado, que a gente consegue
algumas pistas sobre como vai ser o nosso futuro, é justamente por causa disso. Os atores podem ser outros, mas a essência continua a mesma. O que acabou acontecendo com o meio televisivo agora? Aconteceu algo parecido recentemente. A mudança dessa indústria televisiva. Por que vocês acham que, do nada, todos os canais televisivos começaram a fazer streaming próprios? Poxa, a gente tem uma infinidade aqui, eu só coloquei alguns, mas a gente tem, Netflix, Globoplay, Telecine Play, Prime Video, HBO Go, Apple TV, Now. Então, esses foram só os que eu lembrei de cabeça na hora. Por que vocês acham que teve esse boom na indústria televisiva? Justamente porque as pessoas estão cada vez menos assistindo televisão. Elas optam por outros meios, por outras mídias, como o computador, o smartphone, os tablets, entre outros dispositivos. Galera, isso é só uma parte, como eu falei, é só uma parte dos streamings disponíveis no mercado. Imaginem a quantidade de conteúdo que a gente tem. Quem não muda, não se estabelece, não é mesmo? Deixa só eu adicionar uma pessoa aqui, que ela entrou... Prontinho. Bom, quem não muda, não se estabelece. E... Então, Amanda, tu estás me dizendo que é o fim da televisão, a televisão morreu. Não é isso. A televisão não morreu. Eu não disse isso. O que eu disse é que ela teve e vai ter que continuar se adaptando. E eu ainda digo mais uma coisa para vocês. A tendência é piorar. Piorar no seguinte sentido. Mais vezes nós vamos deixar de assistir televisão. Mas por que a gente vai deixar de assistir televisão? Poxa, como assim? Porque a nossa relação com o tempo mudou. Na minha época, eu assistia Cavaleiros do Zodíaco. E eu lembro claramente que eu tinha que assistir um episódio hoje e esperar 24 horas no momento decisivo de uma batalha para poder assistir a continuação daquele episódio. Então, a gente lida com o tempo de uma forma diferente. Isso eu estou dizendo que acontecia há 15 anos atrás. Agora, a minha irmã gosta muito de Naruto. Minha irmã tem 13 anos. Ela ama Naruto. Ela assistiu 10 temporadas de Naruto na quarentena em uma semana. Ou 2, não sei. Mas foi um tempo curtíssimo. Por que ela conseguiu fazer isso? Porque a relação com o tempo que ela tem é completamente diferente da relação com o tempo que eu tinha há 15 anos atrás. E isso só foi possível porque a indústria mudou, porque a televisão mudou, porque os meios mudaram. Isso é completamente normal. Bom, mas vamos parar de falar de televisão. A gente vai voltar agora para o videogame. A separação do videogame e da TV. Então, o que as pessoas começaram a ver? Que os videogames eram mais do que só uma televisão. A televisão era o meio que o videogame usava para poder jogar a sua imagem em algum lugar. Mas ela não era o fim. O fim era o console. Os videogames, eles são artefatos e experiências. Eu adorei essa frase porque ela foi utilizada no livro que a gente utiliza aqui na bibliografia, chamado Atari Age. E ele coloca exatamente os videogames como artefatos. E é isso que a gente estuda no Arqueogame. Que os videogames são artefatos que podem ser estudados, que podem ser analisados arqueologicamente. E também são experiências. Essas experiências também podem ser analisadas. São 2 tipos de análises diferentes, como eu já expliquei na primeira aula, a análise do software e a análise do hardware. São coisas diferentes. Então, qual que é a identidade dos jogos eletrônicos? Será que eles fizeram uma identidade própria? Sim, eles acabaram ganhando a sua identidade própria, porque eles podem ser pensados como várias formas de videogame. Por exemplo, as máquinas que operavam moedas, que eram os arcades na época,
que o Alex já falou um pouquinho, nos consoles que eram ligados à televisão, nos jogos de computador, nos Game Boys e etc. Então, o que aconteceu no final das contas? Nós não precisávamos de uma televisão para jogar. A gente acabou fazendo com que o videogame fosse utilizado em outros tipos de canais, outras telas. Não digo que o videogame não pode ser jogado sem uma tela, mas não era especificamente a tela televisiva. Então, pensando nisso, a gente consegue vislumbrar o videogame como um outro tipo de mídia completamente desatrelado à televisão. Então, eles são parte de um contexto muito maior do que apenas a televisão. São algo diferenciado, são uma outra mídia. Eu não estou menosprezando, diminuindo a televisão. Até porque alguns dos jogos só podem ser rodados em consoles que necessitam de uma televisão. Inclusive, hoje em dia, a gente não pode jogar um PS4 sem uma televisão. A gente não pode pagar R$5.000 no PS5 e deixar ele lá sem uma televisão. Eu não estou dizendo que a televisão não é importante. Ela é importante, mas ela é outra mídia, é diferente. É algo diferente. Então, nós estamos apenas dividindo o que é televisão e o que é videogame. São coisas diferentes. Podemos classificar, então, os videogames como? São microcomputadores. Microcomputadores que podem estar ligados a uma tela. Não necessariamente uma televisão. A televisão, ela era vista como uma mídia passiva. Como assim? Nós sentávamos ao lado, na frente do sofá, e assistíamos a televisão. Nós não interagíamos diretamente com ela. E o videogame, ele era considerado como uma mídia ativa e imersiva. Então, você estava ativamente modificando o que passava na sua tela. E isso era revolucionário. Esse é o principal papel do videogame, que faz com que ele se diferencie da televisão. É a crucial diferença entre os dois. Além disso, a indústria de videogame estava lucrando absurdos antes do crash. A gente ainda está na era dourada, na era maravilhosa. Muita grana mesmo. Então, na época, antes de se tornarem multimilionários, era bom atrelar a televisão, porque a televisão era uma indústria muito forte. Mas agora, já não é mais tão legal assim, já não é mais tão cômodo para a indústria do videogame atrelar a televisão. Então, eles querem justamente desvencilhar essa imagem de que seja algo extensivo à televisão. Aqui nós temos uma campanha publicitária da Atari remetendo à passividade da televisão e de como você pode transformar essa passividade. O nome é Don't Watch TV Tonight, Play It. Não assista a televisão hoje à noite, jogue. Como eu falei para vocês, vejam como é a propaganda. Don't watch TV tonight. Tonight é o quê? À noite, de noite. Justamente no horário nobre. Por quê? Porque era o horário que as pessoas jogavam, que tinham o seu lazer. Então, você estaria transformando uma mídia passiva em uma mídia ativa, em uma mídia imersiva, que seria o videogame. Essa parte da aula, vocês também podem ver no capítulo 2 do livro Atari Age, que a gente já mostrou aqui também. E tem o link bucaneiro que o Alex já comentou. O próximo slide é sobre o videogame imersivo. Como assim? Depois que a gente desatrela a imagem do videogame com a televisão, as propagandas apostam na imersão desse videogame. Por quê? Porque é, como eu falei para vocês, a característica principal que divide essa televisão dos jogos eletrônicos. Como assim? Aqui nessas duas propagandas, a gente vê
que o marketing publicitário estava colocando o jogador como um personagem do jogo, na primeira imagem, como se ele se teletransportasse para o mundo dos jogos e vivesse esse mundo. Desatrelado à imagem da TV e moldando o videogame como algo completamente imersivo. Na segunda imagem, a mesma coisa. É como se você estivesse num mundo imaginário, que os dois garotos estavam jogando na nuvem, e embaixo acontecendo um segundo mundo, um segundo plano, completamente imersivo, em que eles estavam se confrontando. Volto a dizer, e eu sempre vou dizer isso, em todas as aulas que a gente tiver, para vocês verem as imagens, além de só imagens. Vejam que só existem homens, só existe o pai de família e só existem os dois meninos jogando. É muito bacana a gente ver isso, por quê? Porque a gente sabe que mudou bastante ao longo do tempo, mas é importante marcar essa presença masculina nos jogos. É sempre muito importante saber como tudo começou, da mesma forma que eu falei para vocês, se a gente estudar a história, a gente consegue interpretar melhor o futuro e consegue interpretar melhor com os dados que a gente tem no passado. Por que as mulheres sofrem tanto preconceito nos jogos hoje? Tem uma história, você tem que ver o início para poder compreender o agora. Bom, aqui eu trouxe 3 capas da Time. A primeira capa, elas são todas da Time. A primeira capa é de 1965, a segunda é de 1978 e a terceira é de 1983. Todas as imagens você pode encontrar no livro Atari Age. Não me lembro se é no capítulo 4 ou no capítulo 3, mas podem ir lá que vai estar lá. A primeira capa, ela coloca a máquina, o computador, como uma vilã, como algo ruim, como algo que vai acabar com os empregos das pessoas, que vai ser o caos. Vai ser o grande cérebro, como ela está no centro, e os humanos vão servir a máquina. E já na segunda imagem, a gente vê que não é mais tão vilã assim, tão monstruosa, tão o cérebro. A gente já vê a máquina como se fosse nossa amiga. Nossa amiga que nos ajuda no trabalho. Se vocês forem ver, as pessoas estão abraçadas. E o C3PO está fazendo até um chifrinho ali no amigo dele. O que isso quer dizer? Quer dizer que agora a gente já está vendo a máquina de outra forma, com outros olhos. Nós já estamos vendo ela como se fosse nossa amiga, como se estivesse nos ajudando, ao invés de estar nos atrapalhando, como na primeira imagem. E na terceira imagem, a gente já vê a máquina como fazendo parte do nosso cotidiano, nas nossas casas, como algo que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, tanto para o trabalho quanto para o lazer, que era isso que eu queria trazer para vocês, que os videogames eles foram se reinventando também. Começaram lá nos arcades, depois foram para os consoles e chegaram nos computadores, no nosso cotidiano. Então, é muito importante a gente ver essa forma de expressar a máquina, de acordo com as capas das revistas. Não se esqueçam que uma é em 65, a outra é em 78 e a outra é em 83. A mensagem que eu deixo para vocês é: não é que as coisas morrem, elas precisam se adaptar. É apenas isso. E a gente vai ver agora um pouquinho de como que o Atari era feito. Por que tinham tanto medo dessas máquinas? Como ele era feito? Como era a programação do Atari?
Agora eu vou passar para o Alex. Deixa eu terminar aqui. Obrigado, Amanda. A programação a gente vai ver, na verdade, na próxima aula. Hoje a gente vai ver mais o hardware em si. E só uns comentários aí, Amanda. Aquela propaganda que você colocou lá do Don't Watch TV Tonight, lá. Vocês repararam, pessoal, que da onde é aquela propaganda ali? Estava lá no cantinho esquerdo, ali superior, na Playboy. Então vejam também como que o videogame é colocado aí ele tem que ser vendido de alguma maneira, né? Então o pessoal também vai o quê? Vai ir para o nicho ali, que é majoritariamente masculino, que é a Playboy, e vai inserir ali os comerciais ali na Playboy para tentar alavancar a venda aí também, né? Dos videogames aí nessa época. Alguém tinha perguntado, acho que no comecinho da aula, ou antes de começar, onde pode saber os novos cursos da gente. A gente, nas redes sociais, assim. Nas redes sociais a gente coloca tudo ali, principalmente no Instagram, no Facebook. Sempre que tem alguma coisa nova a gente coloca lá, no Twitter também. Então, pelas redes sociais vocês sempre vão ficar de olho aí no que a gente faz. O pessoal já comentou aqui no chat, Amanda, é uma coisa que eu ia comentar, o pessoal já colocou aqui. Essa questão das propagandas em jogos, né? A EA, né? Igual o pessoal lembrou aqui, que a EA recentemente colocou propaganda real nos jogos. Né? Propaganda mesmo, assim. Tipo, você tá lá e jogando lá o seu joguinho, vai lá, abre uma Budweiser agora, sei lá, algo do tipo, assim. Que é diferente dos jogos de propaganda, né? Por exemplo, tinha aquele, era do PlayStation 1, que tinha aquele Pepsi Man, que era um jogo que você só corria ali com um rapaz vestido com a roupa, com aquele mascote da Pepsi ali, que você passava o tempo todo correndo com ele, né? É isso aí, né? O pessoal tá colocando ali. Que era diferente, né? Até hoje a gente tem jogos de propaganda para vender alguma coisa, mas propaganda em jogos aí, propagandas reais em jogos. A EA tá mais uma vez aí colocando, tá ajudando a bater sempre o último prego no caixão dela mesma, e colocar propaganda é demais, é o fim, né? E antes de começar a minha parte aqui, só lembrar essa questão de videocassete que você mostrou aí, é uma curiosidade, assim. A minha família aqui, né, o meu pai, ele foi o primeiro a comprar um videocassete na família. Assim, na família do meu pai e da minha mãe foi o primeiro. Acho que foi em 88, uma coisa, eu tinha 5 anos, 88, 89. E era realmente um acontecimento, assim, porque TV nessa época todo mundo tinha, bem ou mal, não importa se era 14 polegadas, se era 20, quem tinha TV com mais de 20 polegadas já era uma coisa de outro mundo. Mas o videocassete era uma novidade. Então, sempre nos fins de semana, o que acontecia? A família toda ia lá para casa para a gente poder ver filme. E eu lembro muito bem, assim, o primeiro filme que a gente alugou, né, o primeiro filme que a gente assistiu no videocassete lá de casa foi justamente Indiana Jones e o Templo da Perdição. Então, vejam aí como as coisas cíclicas da arqueologia, que foi o Indiana Jones e o Templo da Perdição, e logo a seguir foi o Comando para Matar, que é aquele com Schwarzenegger. Enfim, filmes clássicos aí. Mas a ideia justamente era essa, era uma coisa a mais para TV, né? Para a gente poder sintonizar ali, a gente sair um pouco da programação normal. E mais do que isso, assim, o videocassete trazia a liberdade de você assistir o programa depois. Você podia gravar. Eu lembro que a final do Corinthians contra o Guarani, Campeonato Paulista de 88, 89, eu não vou lembrar agora, a gente gravou lá em casa. E eu fiquei com essa fita até pouco tempo aí depois ela mofou, eu tive que jogar fora. Mas eu fiquei com essa fita. O Star Wars, o primeiro ali, né, o 4, eu também tinha fita original, que eu era criança, eu fiquei enchendo o saco da moça da locadora até ela me vender a fita da locadora para poder assistir aquele filme que todo dia, assim. Star Wars foi uma coisa, a Nova Esperança foi uma coisa assim que eu assisti muito, 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 muito. Eu acho que isso também alimentou meu vício por filmes. Hoje em dia eu coleciono filmes mais em Blu-ray, DVD, enfim. Então mudou um pouco
essa forma, assim. Hoje em dia eu não coleciono mídia física de jogos, porque eu jogo no PC, eu acho mais prático comprar pela Steam, que é mais barato até. E aí mídia física eu mantive esse vício em filmes aí. E vai sempre se renovando, né? DVD aí, agora o Brasil praticamente não tem mais aparelho de Blu-ray, é uma outra questão aí de uma arqueologia do filme, né? Porque já não fabricam mais praticamente aparelhos de Blu-ray aqui no Brasil. Eu tenho filmes de Blu-ray e uma hora isso vai dar problema. Então, o que tem salvado muitas pessoas aí ao redor do mundo são justamente os videogames. Porque o PlayStation 3 roda Blu-ray, o PlayStation 4, se eu não me engano, o novo Xbox, eles vão rodar 4K, né? O Blu-ray 4K ali, que também a gente não tem no Brasil, então quem comprar um PlayStation 5 aí vai poder ter um leitor de Blu-ray 4K no Brasil, já que a gente não tem empresas aí. E as empresas estão parando, né, de fabricar. A Sony aí saiu do Brasil, era uma das poucas que ainda fabricavam equipamentos desse tipo de filmes, saiu do mercado, só ficou agora a Sony PlayStation aí. E vamos ver, a gente tem que sempre tentar se reinventar. Não à toa que teve aquela febre naquela época das pessoas converterem a fita VHS para DVD, por exemplo, né, do analógico para o digital, porque o videocassete estava entrando em desuso, estava morrendo, a qualidade o DVD estava cada vez mais, aí todo mundo tinha um aparelho de DVD, então as pessoas foram migrando aí. Então é importante sempre a gente ter em mente nessa questão arqueológica de preservação o armazenamento das informações e como isso vai se dar aí no mundo, né? A informação tem que ser migrada de tempos em tempos, seja do VHS para o DVD, do DVD para o pendrive, do pendrive para a nuvem, da nuvem, sei lá, para o holograma, no futuro aí, não sei, mas são questões que a gente tem que manter em mente aí quando a gente vai trabalhar com tecnologia. E deixa eu começar aqui a compartilhar a minha tela com vocês. Deixa eu ver aqui se vai dar tudo certinho. Vamos lá. Só confirma para mim depois se está aparecendo, Amanda, por gentileza. Sim, Alex, está aparecendo. Tudo ok. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai aí, depois do que a Amanda falou, essa questão de como os videogames, já que a gente está tendo aula de arqueologia, cavaram no seu caminho na mídia, nos lares, enfim, no imaginário mesmo, popular, americano e brasileiro, mundial, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre o console em si, o console do Atari 2600. Eu não vou falar sobre a história do console do Atari, porque isso tem um monte de documentário aí na internet, inclusive o GDLK lá da Netflix. O primeiro episódio é só sobre isso, vocês podem ver ali, com certeza, os documentários aí, o material que tem na internet tem uma competência bem maior para falar da história da Atari do que eu. Eu vou me centrar aqui no artefato em si. Porém, antes de entrar no artefato em si, eu quero ter uma conversa com vocês aqui, pessoal. Uma conversa que está em voga aí no meio acadêmico, no meio científico, algo que eu acho que todo mundo tem que pensar um pouco, que é sobre a nossa presença no mundo, né? Deixa eu mudar aqui. A nossa presença no mundo aí. Calma aí, pessoal. Eu abri Ih! Tá, eu abri o meu coisa aqui. Amanda, você chegou a trocar o... você tava com a versão antiga, né? Que pena. Tá, deixa eu ver aqui, pessoal. Pessoal, deixa eu só parar de compartilhar aqui um segundinho. Não, é que você fez uma mudança depois da que eu fiz, mas eu acho que não subiu para a nuvem ali. Mas não tem problema, eu faço isso agora aqui, eu tô com a imagem aqui que eu quero. Deixa eu... Eu tô com a imagem que eu quero?
Não sei, eu acho que eu não estou com a imagem que eu quero aqui. Deixa eu ver aqui. Eu pego no Google. Isso é uma coisa que... É a imagem do tempo geológico, praticamente. Uma coisa simples aqui para mostrar para vocês. Certo. Vou pegar aqui da Wikipedia mesmo. Não tem problema aqui, a gente não vai ter nenhum tipo de... Gente, eu acho que o professor Alex teve um probleminha. Eu já vou falar com ele aqui para ver o que aconteceu. Um momentinho. Nós já entramos em contato e já está voltando. Tá mutado, Alex, teu microfone. Caí e voltei. Pronto. Aqui estou mais um dia. Vamos lá, pessoal. Antes de começar aqui, deixa eu colocar de novo aqui minha tela aqui. Isso aí, beber, cair, levantar. Quem me dera tivesse bebida aqui no momento, né? Não tenho. Na verdade, não posso porque estou dando aula, não bebo em serviço. Né? Vamos lá. Agora vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Tá. Deixa eu mudar aqui o negócio. Era isso que eu queria mostrar no PowerPoint ali, mas não tem problema, eu mostro aqui. Que eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o tempo geológico que a gente está, para a gente entender também como o videogame ele afeta o mundo, né? Como o videogame afeta o mundo físico que a gente vive aí. Deixa eu ver aqui, deixa eu deixar menor. Isso daqui é uma coisa que, isso que vocês estão vendo na tela agora, é uma coisa que a gente vê muito lá nos livros de geografia, né? Coisa que a gente aprendeu na escola, no ensino médio aí, que é o seguinte, essa tabela do tempo geológico. Praticamente é a tabela do mundo aí. A datação do mundo está nesse tempo geológico. E aqui na direita a gente está vendo aqui ó, em milhões de anos, né? Então 4 mil milhões de anos até hoje em dia. A gente passou por vários períodos aí, né? Os períodos que tem ali o Parque dos Dinossauros ali, né? O Jurassic Park, o Cretáceo, enfim. Onde que a gente está vivendo nesse exato momento? A gente está vivendo aqui no período Cenozoico, certo? O período Cenozoico, a era Cenozoica no período Quaternário, e na época que a gente denomina Holoceno. O Holoceno é essa época que a gente está vivendo nesse exato momento, e de acordo com a academia, os cientistas, ela se iniciou aí por volta de 12 mil anos atrás, 12 mil anos antes do presente. Eu acho que é 11.786, 11.784 anos, algo assim. Ela se iniciou e está até o momento. Né? E esse Holoceno foi justamente aí com ele casou com o fim da última era glacial, e aí com as migrações humanas aí para a América, enfim, a gente está aí nesse período do Holoceno até esse momento aqui. Deixa eu compartilhar agora de maneira correta aqui com vocês o PowerPoint. Porque deixa eu primeiro, depois eu volto naquele slide ali, pessoal. Que é o seguinte. Eu quero mostrar para vocês aqui algumas poucas imagens aqui de um fotógrafo canadense que eu gosto muito, que é o Edward Burtynsky. Ele tem uma série de trabalhos sobre a influência humana no mundo.
sobre como o ser humano afeta a paisagem em que ele vive. Inclusive, ele tem alguns documentários baseados nesse trabalho fotográfico dele. Ele tem um documentário chamado Manufactured Landscapes, né, Paisagens Fabricadas, que é do início dos anos 2000, que é fantástico, que ele vai visitar algumas fábricas e ver como que essas fábricas estão modificando o nosso ambiente, como que elas estão modificando o local onde a gente vive. E, mais recentemente, em 2018, o Burtynsky lançou um novo livro de fotografias, uma nova coleção fotográfica denominada Anthropocene, ou Antropoceno. Sobre o que trata essa série fotográfica do Burtynsky? Ele viajou o mundo todo aí para poder coletar essas imagens fantásticas, novamente do tema dele, como o ser humano modifica o ambiente em que ele vive e como isso vai gerar aquilo que a gente vai denominar depois de antropoceno. Aqui a gente tem um exemplo de uma mina, né, no Novo México. A gente consegue ver aí todas as... Deixa eu habilitar aqui a minha... todas as modificações, né, os níveis aqui feitos pelo ser humano. Isso aqui não é algo natural. Isso é a partir da extração. Então você vai lá com aqueles caminhões, aqueles tratores que são quase da altura de um prédio aí, e você vai retirando, extraindo o minério para depois poder transformar isso em algum outro objeto, algum outro material que vai ter um lucro, né? A ideia da mineração é justamente você lucrar a partir da extração de bens, de recursos naturais. Então a gente tem essa mina Tyrone aqui. Uma outra foto bem legal dele, que é uma foto bastante triste, na verdade, né? Que o documentário se chama Anthropocene, The Human Epoch, né? O Antropoceno, a época humana, que por sinal tem uma versão aí meio, né, não oficial no YouTube. Aí, se vocês procurarem lá Burtynsky Antropoceno, vocês vão encontrar esse filme ali, né, não oficialmente lançado no YouTube, legendado, enfim. O filme, e aqui a foto, começa justamente com essa recolha aqui das autoridades no Quênia, desse material de marfim, né, dos caçadores aí, do pessoal que mata os animais, os elefantes, para poder coletar esse marfim e depois revender. E aí o governo conseguiu coletar todos esses chifres aqui, né, presas, desculpa, e depois queimou, enfim. É uma cena bastante forte, porque mostra também como que os seres humanos aí estão destruindo o mundo, não só os recursos naturais aí de minérios, mas também os recursos naturais, ou quer dizer, nem é recurso, né? É como está destruindo a biologia aí do nosso mundo, como a gente tem que preservar isso também, porque isso afeta diretamente a nossa vivência no mundo aí, de acordo com aquilo que a gente produz, aí, de acordo com aquilo que a gente impacta no nosso ambiente. E por fim, eu tenho aqui uma imagem que é de reciclagem de plástico, também no Quênia, em Nairobi, que é o aterro Dandora, não sei a pronúncia, que vocês podem ver aqui o tanto de coisas que nós, enquanto humanos, produzimos e está nesse aterro aí, né? A gente sabe que o plástico é uma desgraça aí, se ele não for produzido para se deteriorar, né? Ele dura aí anos e anos na superfície terrestre, e isso é algo que não existia até os seres humanos aí, né, pelo menos os sapiens estarem presentes aí no globo terrestre e modificarem essa paisagem que a gente vive. Então a gente tem essa questão também do antropoceno aqui, do plástico. Deixa eu voltar lá no primeiro slide. Eu quero mostrar para vocês, né, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o que é esse antropoceno e qual que é a relação dele com o Atari. E para isso eu estou dizendo aqui que o seu jogo, né, aquilo que você joga aí no seu dia a dia, ele afeta a Terra também. Mas vamos lá, o que é esse termo antropoceno?
Nos anos 2000, saiu uma notinha numa revista de um químico atmosférico, né, um químico que trabalha com essa relação da atmosfera, o Paul Crutzen. Ele e o colega dele, acho que é o Gene Stormer, algo assim, eles vão cunhar esse termo antropoceno, antropocene, para fazer uma diferenciação do Holoceno, que a geologia estava estabelecendo até então. Então, nessa pequena nota que eles escreveram, vocês encontram isso no Google, tá facilmente, facilmente achável aí no Google. O artigo do Paul Crutzen vai justamente falar que a gente está vivendo numa época diferente de tudo que a gente viveu até então, e que é uma época que é modificada essencialmente pelo homem. Por isso que tem um antro aqui antes, né? Antro de humano aí, de homem. Então a idade do homem a gente está vivendo agora, o antropoceno. Essa nota que o Crutzen lançou, assim, foi algo gigantesco no meio acadêmico, no meio científico, enfim, porque fez com que as pessoas começassem a olhar a Terra de uma outra maneira. Começassem a ver como, de fato, a dominância humana, Eu acredito que ele tenha caído, gente. Só um momentinho. o impacto. Acho que voltou. Tô voltando. A minha internet, eu não sei o que aconteceu, tá ruim. Deixa eu colocar. Ainda tá passando o meu slide aí? Não, tua câmera tá travada. Eita. Tá, voltei? Agora voltou. E o slide não apareceu. O slide tá aparecendo, mas tenta mudar. Deixa eu ver se sai. Deixa eu ver. Calma aí. Tá ok. O cursor tá mudando, tá ok. Desculpa, tá? Minha internet tá assim, eu não sei. É o tempo que tá mudando aqui, né? Muda o tempo, a minha internet aqui, ela é meio problemática, né? Vamos lá que a gente chega onde queremos, né? Então eu tava falando aqui do antropoceno, desse impacto, dessa nova camada geológica que os cientistas estão propondo de acordo com a presença humana na Terra, de acordo com a produção humana na Terra. E tudo bem. O Crutzen falou, então vamos chamar isso aqui de antropoceno. E aí começou aquela velha questão acadêmica de que ninguém se entende com ninguém. Então, o que é positivo, na verdade, né, pessoal? Não estou criticando, não, acho que tem que ter ideias diferentes na academia, é assim que o conhecimento é construído. Então, até hoje, até esse presente momento, ainda não ficou muito definido um momento ali, um marco ali na história da humanidade em que começou o antropoceno. O que se discute hoje é justamente isso, quando começou o antropoceno, para que a gente possa estabelecer uma data ali quase certeira, né? Eu não sei se vocês sabem, pessoal, existe uma coisa na geologia chamada GSSP. Eu anotei aqui o que ela significa, não vou saber traduzir isso aqui porque é uma coisa super complicada. Assim. Global Boundary Stratotype Section and Point. Alguma coisa de estratigrafia aí, global, enfim, que eles chamam de Golden Spike, né? O ponto colorido, o ponto dourado, digamos assim. O que é isso? Esse Golden Spike, esse GSSP, é uma data que é aceita por todos os cientistas. Assim. Tipo, o Holoceno, há 11.784 anos atrás, foi aceito por todo mundo. Então eles foram lá e colocaram na camada geológica, eles escolhem um lugar do mundo ali que você consegue ver a camada geológica, eles vão lá e batem um pino dourado ali, com a sigla lá do GSSP e o que ele representa. Então a gente tem um do Holoceno ali. Literalmente, ele é um pino que é batido na camada estratigráfica ali, marcando o início de uma nova era geológica. Então, a discussão hoje em dia é onde que eles vão bater esse pino aí, onde que eles vão bater o martelo para o antropoceno. A gente não tem ainda, mas existem discussões. O próprio Crutzen, no artigo dele aí de 2000, ele propõe o seguinte, a ideia dele, tá, pessoal? Ele vai falar assim, o antropoceno surgiu na Revolução Industrial.
Por quê? Por causa da máquina ali do James Watt, de 1782, 1780, não vou lembrar muito bem de cabeça. A máquina a vapor que o Watt criou o impacto foi tão gigantesco que a gente não teria a indústria que tem hoje se não fosse por essa máquina, se não fosse por ele. Lembrando que essa aí também é uma visão eurocêntrica, né? Como a maior parte da história aí do Ocidente é feita, é uma visão eurocêntrica. É claro que eles vão querer achar o marcador na terra deles, né? Então, é isso. O brilhante inglês lá, o James Watt, britânico James Watt, vai fazer essa máquina a vapor, e isso mudou. Então, a partir do século XVIII, seria o Antropoceno. Em 2009, isso foi em 2000, né, do Cruz. Em 2009, aí, 9 anos depois, né, os arqueólogos estavam lá todos dormindo lá em berço esplêndido. Aí eles acordaram, falaram, nossa, a gente tem que discutir antropoceno. Está todo mundo discutindo antropoceno, a arqueologia tem que discutir antropoceno. 9 anos de atraso. Aí 2 arqueólogos, o Bruce Smith e a... Quem que é? Deixa eu ver aqui, eu anotei o nome para não esquecer. E a Melinda Zeder, em 2009, eles vão escrever um artigo sobre o que seria o antropoceno para a arqueologia. E aí eles vão citar alguns exemplos, assim, eles vão citar que um dos pontos poderia ser ali no Alasca, com a extinção da megafauna por volta aí de 12, 15 mil anos antes do presente. Porque aí com a extinção da megafauna começou a ter um preenchimento ali de árvores, né, de bétulas, e isso mudou a temperatura do mundo nessa época. Então, para eles seria isso. Quando eu estou falando aqui antes do presente, eu estou me referindo ao seguinte, pessoal. Sempre que vocês virem esse termo, assim, AP, antes do presente, em qualquer texto científico, de arqueólogo, enfim, isso quer dizer 1950. Então, é a data antes de 1950. Tá certo? Por quê? Porque em 1950 a gente vai ter aí um acréscimo de elementos radioativos na nossa atmosfera aí com carbono 14, enfim, oriundo das bombas atômicas, e isso vai fazer com que a gente consiga estabelecer uma datação aí de radiocarbono, né, a partir daí. Então, sempre que eu falar antes do presente, é antes de 1950. Aí é só fazer a matemática e acrescentar alguns aninhos a mais que vocês vão chegar na data que eu estou dizendo aqui. Então, uma das propostas seria essa extinção da megafauna, enfim. Outras propostas estão sempre ligadas ao solo aí, antropogênico, né? O solo que é mexido pelo ser humano. Por exemplo, a plantação de arroz, ela libera muito óxido nitroso na atmosfera, isso também modifica, ajuda no efeito estufa que a gente tem. E, enfim, o Bruce e a sua colega vão escrever um artigo sobre isso, um artigo super legal, mas no fim eles vão falar assim, quer saber, o antropoceno, na verdade, começou aí com essa questão do homem domesticando os animais, domesticando aí as plantações, né? Então, por volta de 12 mil anos, e com isso a gente quer dizer que o antropoceno é a mesma coisa do Holoceno. Isso foi uma proposta de arqueólogos, né? Então não mudou nada. Eles queriam que chamasse Holoceno / Antropoceno. Pessoalmente, eu acho isso uma besteira, não acho que é diferente, sim, né? A gente não pode equivaler o Holoceno ao Antropoceno, enfim, mas isso é uma coisa que eu defendo. O que está sendo mais aceito hoje em dia é aquilo que surgiu em 2004 com o químico Will Steffen, que ele vai dizer que o antropoceno surgiu a partir da grande aceleração. O que seria a grande aceleração? Seria algo que ocorreu justamente após a Segunda Guerra Mundial, de 1945 para cá, porque as sociedades aí, urbanas cresceram muito, e além de crescerem muito,
elas, a indústria, né, que surgiu dentro desses centros urbanos também começou a poluir a Terra aí de um jeito que a gente não havia visto até então. Então, essa grande aceleração da destruição do planeta, ou grande aceleração da indústria, da tecnologia, é a hipótese aí, enfim, o marco mais aceito até o momento. Eu não sei dizer para vocês se foi aceito de fato ou não, porque ia ocorrer aí uma reunião do Grupo de Geologia Mundial em julho desse ano para discutir justamente o marco do antropoceno, mas eu acho que deve ter sido afetado por causa da pandemia também, né? Então, a gente não tem ainda uma solução para isso. Mas tudo isso para dizer aqui, para mostrar esse gráfico para vocês, que de fato, prestem atenção aqui, pessoal, o que acontece a partir de 1950 em todos os gráficos que estão aqui. Ó, 1750, Revolução Industrial. Tá, tudo bem, tudo bem. Número de pessoas por bilhão de pessoas aqui, né? Ó, até então, chegou 1950, até 2000, olha o salto que a gente tem aqui. Isso seria uma grande aceleração. Na população mundial, na população urbana também. Olha aqui como cresceu, né? Isso a gente vê aqui no Brasil também. São Paulo, por exemplo, era rural até aí meados de 1940, por aí. A partir de 1950, pum, cresceu. O uso da água aqui, o quanto que a gente o quanto que cresceu de 1950 para cá, não, o uso humano da água. Ecossistema terrestre, perda de florestas tropicais e bosques, né? De 1950 para cá, e isso tende a crescer mais aí, porque hoje a gente já teve aí o ministro lá que não quer mais dar licença, né? Então, agora pode destruir restinga, pode destruir tudo, floresta, né? Isso aqui no Brasil pode aumentar esse gráfico aqui. Atmosfera, concentração de CO2, o dióxido de carbono aí, que é um dos principais elementos do efeito estufa. Não é à toa que eu estou aqui com o ventilador ligado em São Paulo aí ontem fez 30 graus, 7 horas da noite aqui. A gente vê aqui a emissão a partir de 1950, o quanto que foi. E a atmosfera aqui, a concentração do óxido nitroso, né, que é justamente aí um óxido que é muito comum a partir da plantação de arroz, por exemplo, que também faz parte dos gases do efeito estufa, que também cresceu demais. E por que? Vocês devem estar se perguntando, poxa, o Alex tá louco, tá falando de antropoceno, de poluição, né? O que isso tem a ver com o meu joguinho, né? Eu só quero jogar, só quero ser feliz. Você tem o direito de ser feliz, eu não tô aqui para tirar a alegria de ninguém, acho que todo mundo tem o direito. O que eu quero mostrar aqui é o seguinte, pessoal, é que o nosso jogo também afeta a Terra nesse sentido do efeito estufa. Eu vou dar um exemplo para vocês de quando eu joguei o Detroit Become Human. Eu não sei se vocês já jogaram esse jogo aí, é um jogo belíssimo, né? Eu ganhei da Amanda, inclusive, obrigado Amanda, Amanda me deu esse de presente de Natal, no ano passado, assim, foi um dos jogos mais fantásticos que eu já joguei. Esse jogo tem uma média aí de umas 12, 13 horas para você zerar, e eu joguei 2 vezes, porque eu queria fazer um final diferente. E na verdade, se eu fosse fazer todos os finais que esse jogo apresenta, eu teria que jogar umas 15 vezes, porque existem um monte de finais aí alternativos, escolhas, enfim. Então, seriam vários. O importante é que eu joguei 25 horas. Certo? Eu joguei 25 horas. E eu joguei 25 horas no meu computador. O meu computador é um computador já antiguinho, tá, pessoal? Meu computador de 2014. Ele é um Intel i7 4790, ou seja, é daquela geração da Intel que dá para fritar ovo nele, né? Uma geração de 22 nanômetros aí super mal otimizada. Assim, ele tanca tudo. Qualquer jogo ele tanca, e até hoje ele está tancando. Porém, ele é um processador esquentadinho, digamos assim, né? Porque assim, o idle dele, quando ele não está fazendo nada, é 60 graus. Vocês têm uma ideia. Quando está jogando, chega aos 80, quase 90. Então, a gente sabe que quanto mais calor, mais energia você consome para despender mais calor, né? Então, já é um acréscimo de consumo. A minha placa de vídeo é a GTX 980. Inclusive, aí, quem quiser doar uma 3080, eu tô aceitando, tá, pessoal?
Dou aí uma 3080 aí para mim, tá baratinha aí, tá uns 7 mil. E ela também tem um consumo razoavelmente elevado comparado com a série 1000, com a série 2000. A minha fonte é uma fonte de 750 watts, enfim, ele não consome tudo isso, mas pelas contas que eu fiz aqui nesses programas que geram, que calculam aí o quanto que o seu computador consome, o meu dá na média de 400 kW. 400 kW, não, desculpa, eu louco, 400 kW, eu ia destruir a cidade, 400 watts de consumo por hora. Então é o seguinte, eu tô copiando aqui, pessoal, porque matemática não é uma forte, né? Então é assim, 25 horas de jogo, 25 horas jogando Detroit Become Human, a 400 watts por hora, deu a média aí de 10 kW, essas 25 horas, 10 kW de consumo de energia elétrica. Esses 10 kW equivalem a 295 gramas de dióxido de carbono na atmosfera, 295 gramas de CO2, que auxilia, né, que aumenta o efeito estufa. Aí vocês podem pensar, poxa, Alex, 295 gramas, isso não é nada, joga aí, cara, fica à vontade. Porém, eu entrei lá no site do Detroit Become Human, fui atrás das informações, e eu vi ali que 3 meses após o lançamento, em 2018, né, quando lançou ali, no caso para o PlayStation, enfim, eles já tinham acumulado, os desenvolvedores falaram, cerca de 20 milhões de horas de jogo. Né? Os jogadores jogando em cerca de 20 milhões de horas de jogo. Isso, se a gente fizer essa continha tudo de novo, vai dar 2,36 toneladas de CO2 na atmosfera terrestre. E, para ficar mais absurdo assim, isso equivale, pessoal, se você for fazer a plantação ali, né, a compensação com árvores, 17 árvores. Assim. Eu falo, oxa, são só 17 árvores, mas, gente, isso é um jogo. Um jogo lançado em 2018. Imagina quantas árvores já, né, teriam que ser compensadas hoje. Então, essa matemática aqui de boteco aqui para vocês é justamente para mostrar o impacto que a gente tem enquanto jogadores no mundo também. Então também não pense que vocês são imunes a isso. Nós não somos, né? Nós somos também responsáveis pelo efeito estufa na Terra aí também. E agora essa geração nova dessas RTX aí da NVIDIA que eu tô falando, da série 3080, 3090, elas estão consumindo ainda mais energia, então vai despender ainda mais CO2 na atmosfera. A gente tem a questão do lixo eletrônico, que isso tem que ir para algum lugar, né, quando a gente descarta, e aí ou a gente escava como arqueólogo, mas enfim, isso geralmente vai para um aterro sanitário. Existe uma cidade na China, ali, vocês forem no YouTube, vão até ver um mini documentário, eu não vou lembrar o nome, mas vocês colocarem lá no YouTube, tipo, cidade chinesa, lixo eletrônico. Existe uma cidade lá que a economia gira em torno do lixo eletrônico e as condições desumanas de trabalho desse lixo eletrônico, né? Inclusive o Brasil mandava muito lixo eletrônico para lá, não sei se ainda manda, não sei o que aconteceu aí, se mudaram a política, mas o que acontecia é que o lixo eletrônico do Brasil ia para o Porto de Santos, aqui em São Paulo, e daqui a gente mandava para a China, né? Só que esperto, a gente manda para algum lugar, esse lixo tem que ir para algum lugar, ele não desaparece, né? Ele vai para algum lugar. Ou você, sei lá, você pode queimar ele, derreter, isso também vai gerar outros poluentes aí, de alguma maneira. Mas, enfim. Isso para lembrar, pessoal, que, agora sim, né? O nosso Atari, a carcaça dele, o joystick, enfim, tudo aí, o cartucho, é feito do quê? De plástico. Né? Lembrem lá da imagem que eu mostrei do Burtonsky ali, do aterro no Quênia, de plástico, né? Então, a própria produção do videogame, do console em plástico já é um marcador do antropoceno. Já é um marcador físico na geologia. Não é à toa que a gente escava videogame, né? Não é à toa que a gente
vai para campo, e como a gente vai ver na aula de quarta-feira, o pessoal literalmente foi lá e escavou videogame, escavou o jogo do ET. O jogo do ET feito de plástico. Né? Não desapareceu. Tava lá, o pessoal desenterrou em 2014, porque é de plástico. É diferente, por exemplo, de um vestígio em madeira que some com o tempo, enfim. O plástico está lá e iria ficar muito mais tempo, né? Então, pensemos aí na estrutura física do nosso Atari. E aqui, uma estratigrafia. A gente já conversou isso, acho que na primeira aula, mas eu só estou retomando aqui, pessoal. É o seguinte, quando a gente fala de estratigrafia, a noção básica de estratigrafia, a noção daquilo que eu mostrei lá do período geológico, lembra? Quanto mais para baixo, mais antigo é. Essa é a noção básica da estratigrafia, lá do Charles Liddell, vai escrever o livro dele ali, Os Princípios da Geologia, no século XIX, justamente sobre isso, sobre as camadas estratigráficas, que quanto mais para baixo você vai, mais antigo é, quanto mais para cima, mais recente é. E, de acordo aí com as movimentações da Terra, às vezes uma camada interfere na outra, assim, e tal, mas, grosso modo, é isso, quanto mais antigo, quanto mais para baixo, mais antigo. A gente tem aqui alguns exemplos, aqui, ó, fragmentos de... É bem didático isso aqui, ó, fragmentos de cerâmica. É claro que não é necessariamente só encontra isso em cada camada, né? Mas a ideia aqui que eles querem passar com essa imagem é a produção humana. Então, a gente tem ali de cerâmica, pontas de flecha ali, né, em rocha. Aí a gente vai ter ali garrafa de vidro, lá do ver-o-peso, né, manda garrafa de vidro no ver-o-peso, ali ferradura, enfim, até a gente chegar aqui no mais moderno, no mais recente, que é lata de alumínio, plástico, o nosso Atari, tá tudo aqui nessa camada mais superficial, mais superior, então ela é mais nova, né? Então, todo mundo aqui concorda comigo que o Atari é mais recente do que o Coliseu, por exemplo, ou aquilo que estava dentro do Coliseu que está soterrado. Né? Então, é isso. E aqui, só para a gente ter uma ideia, que quando a gente desmonta o Atari, é justamente essa noção que a gente tem aí, pessoal. A gente sai da carcaça dele ali, do topo dele, a gente vai fazendo essa estratigrafia do Atari, a gente vai desmontando o Atari, tirando as peças dele, até chegar no circuito, até chegar na base dele de plástico também. Né? Então, tudo isso aqui feito pelo homem, produzido pelo homem, é por isso que faz parte do antropoceno também. Junto com a TV que a Amanda comentou, junto com o videocassete que a Amanda comentou, faz parte do nosso antropoceno. O que é o Atari, enfim, né? Aquela coisa assim, quais são as características do Atari? Aqui a gente tem uma imagem dele. O Atari tem um processador de 1.19 MHz, né? 1.19 milhões de hertz, ou seja, um hertz é um ciclo, né? Uma senoide, aí, como se fosse um S deitado, que na nossa TV a gente tem 60 ciclos por segundo. A lâmpada que a gente tem ligada aqui são 60 ciclos por segundo, 60 Hz por segundo, 60 Hz. Então ela pisca, acende e apaga 60 vezes por segundo. A nossa TV também. Nosso monitor aqui que eu estou mostrando para você também. Ele acende e apaga 60 vezes por segundo. Ah, mas eu tenho um monitor gamer de 144 Hz. Tudo bem, ele vai acender e apagar 144 vezes por segundo. A ideia do Hertz é essa, é ele ficar alternando, só que é tão rápido que o nosso olho humano enxerga isso como algo contínuo. Né? Se a gente tivesse um olhar em câmera lenta, a gente veria isso acendendo, apagando, acendendo, apagando, acendendo, apagando, 60 vezes por segundo. E o processador do Atari, ele tinha a capacidade de fazer 1.19 milhões de acendimentos e apagamentos aí, de mudanças por segundo, em um processador de 8 bits. Tinha 128 bytes de RAM, isso eu vou explicar um pouquinho melhor daqui a pouco. A resolução, olha que resolução incrível, pessoal. Hoje em dia a gente está discutindo se a RTX 3090 consegue bater 8K no Crysis, né? 8K de resolução, 8000 de resolução. Olha aqui do Atari, 192 por 160, a resolução de tela do Atari.
com no máximo 128 cores aí no sistema NTSC, com 4 cores por linha e 2 canais de som mono. Então, esse é o básico do nosso Atari. Esses são os elementos base do nosso Atari. E vamos desmontar esse Atari para a gente chegar até o circuito ali que eu quero mostrar para vocês. Então, né, o básico aqui do Atari, a gente está aí escavando o nosso Atari, vamos desmontar. Uma curiosidade aqui, pessoal, é que esses parafusos aqui são em 30, eles estão aí colocados num ângulo de 30 graus, né, uma coisa bizarra, assim, se a gente for parar para pensar hoje em dia. Mas, mesmo assim, ainda era mais simples de abrir um Atari do que abrir um notebook hoje em dia. Hoje em dia, abrir um notebook é uma desgraça, né, porque você tem que usar, praticamente pegar aquela palheta da guitarra, do violão, para poder ir soltando a lateral ali, com aquele medo de quebrar, né, perder a garantia, enfim. Aqui a gente está abrindo, a gente tira aí o painel do Atari, o famoso painel do Atari com plástico e madeira aqui, porque eles queriam emular esses sistemas de som da década de 70, emular um pouquinho a TV, né, TV de madeira, enfim. Então é bem relacionado com aquilo que a Amanda comentou na primeira parte da aula. Então a gente tem essa questão estética da Atari não é à toa, né? Ela quer emular um ambiente televisivo ali, um ambiente da sala de estar. Então é por isso que tem a madeira ali, não é só para ficar chique. É porque na época era assim. Né? Então vamos lá. A gente tirou a parte de cima, aqui a gente já tem o circuito do Atari. Olha só como ele era simples, e olhem só o tamanho desse circuito em comparação com a carcaça de plástico aqui, né? Como ele era pititico, olha só, ele era uma coisinha minúscula perto dessa carcaça. O bom é que ajudava na ventilação, né? Hoje em dia a gente tem problemas aí de notebook que superaquece, né, Dell? A Dell aí com esses G3, G5 da vida dela aí que só dá pau aí porque acho que esqueceram de ver que tem que ter circulação de ar dentro deles. Nesse caso aqui não aconteceu esse problema. Aqui a gente tira o cabinho de RF, o cabinho que fazia aí a ligação com a sua TV, né? O cabinho ali do modulador de áudio e vídeo, desconecta ele e pronto, a gente já consegue separar a placa da carcaça de todo o resto. Aí beleza, a gente tá ele bonitinho. Vamos agora trabalhar no circuito do Atari. Esse é o maravilhoso circuito do Atari. Olha que bonito, pessoal. Olha que coisa simples, elegante. E que alegrou tanto a vida de tantas pessoas aí, tantas tardes e noites jogando, né, na frente da TV. Aquela coisa, não senta muito perto da TV, senão você vai ficar cego, aquela coisa bem dos Goonies lá com slot, né, sentar na frente da TV. E hoje em dia a gente usa óculos de realidade virtual que é grudado a tela no olho, então essa tática dos pais aí não deu muito certo não, né? Então ninguém aqui ficou tão mal aí de ficar sentado na frente da TV. Aqui a gente tirando essa carcaça de alumínio, para poder, de fato, liberar e mostrar o coração do Atari, que são esses 3 circuitos integrados aqui. Isso é o que dá vida ao Atari, de fato. Assim, né? A gente tem os outros componentes eletrônicos aqui, resistores, capacitores, potenciômetros, enfim, chaves aqui, regulador de tensão, quer ver? Tem aqui a parte de trás do circuito eletrônico, que todo mundo já viu, né? Todo mundo já abriu algum componente eletrônico, alguma coisa eletrônica na vida, então já viu esse circuito aqui. E uma curiosidade, por que é verde? Né? Poderia ser de qualquer cor, mas por que é verde? Simplesmente porque é o fato de cansar menos a vista. Essa a explicação do porquê o circuito eletrônico ser verde. Isso, na verdade, é um verniz, né, que a gente passa. O circuito ele tem a cor de cobre aqui, as trilhas, que fazem a ligação eletrônica, mas o verniz é verde. Às vezes a gente tem um verniz azul em algumas placas, mas o verde é o que faz com que o engenheiro, o técnico, enfim, quando ele vai consertar o aparelho, quando ele vai arrumar ali alguma coisa, não canse tanto a vista. A cor verde não cansa tanto a vista. Ainda bem, porque eu trabalhei com isso há alguns anos assim, e de fato, se isso aqui fosse um laranjão, não sei se eu teria aguentado tanto tempo, tantos anos de choque. Mas o verde é uma cor que conforta, olha só. E aqui a gente tem aí os elementos básicos aqui, destacados aqui com esses retângulos. Vamos ver aí quais são eles aqui, de acordo com a cor. Vamos lá, pessoal. A gente tem aqui
o preto, que é esse daqui, ó. O ajuste, né, da matiz de cor aí, o Tanner aí da coloração, que é um potenciômetro, você encaixava aqui uma chavinha de fenda e girava, aí de acordo com a tensão ele ia fazendo esse ajuste de matiz de cor, geralmente quando estava desregulada aí a coloração do seu Atari. Isso se você tiver uma TV colorida, né, porque na época, por exemplo, eu, quando tinha, a minha TV era preta e branca. Então, né, enfim, dá para você mudar aqui. O sintonizador de som, que é esse azul aqui, para a gente poder emitir esse som para TV. Lembrando que o Atari, para cortar custos, ele não embutiu o alto-falante. Né? Mas olhem que interessante, pessoal. Deixa eu voltar aqui umas. Ele não embutiu o alto-falante, mas vocês conseguem ver isso aqui, ó? São aberturas de alto-falante. Ou seja, a ideia inicial, o projeto inicial do Atari tinha sim alto-falante. Só que eles viram que iria aumentar, acho que $10 no preço final da venda. E aí eles resolveram cortar esses alto-falantes e jogar esse trabalho para a TV, para o televisor. E é por isso também que tem aqueles sons tão característicos do Atari, né? Já que o Atari não era um primor de áudio, né? De acordo com as dificuldades da época e com as limitações do hardware da época. Então era a TV que fazia esse trabalho aí, a TV que lutava para poder emitir som. Então esse era o sintonizador de som. O modulador RF, é um modulador no sinal de antena, e é ele que vai mandar a imagem para a nossa TV, né? E aí a gente ligava naquela televisão, naquele aparelhinho ali, encaixava atrás da TV no VHF ali, né? A gente mudava, ou era TV ou era VHF, enfim, sintonizava ali no canal e desfrutava aí do nosso divertimento. Falar aqui desse rosinha aqui, ó, o regulador de voltagem, que é por onde entrava a tensão, você ligava a fonte, passava por aqui a tensão, e esse regulador era o responsável para que não chegasse aí uma tensão absurda e queimasse todo esse aparelho aqui, toda essa placa, né? E a gente tem por fim aqui, pessoal, os 3 elementos básicos do Atari, o que dão a vida pro Atari. Além do cartucho, né, que era aqui, onde a gente inseriu o cartucho. Que é o seguinte. A gente tem aqui, ó, esse verde água aqui embaixo. Esse é o famosíssimo TIA, ou TIA, ou TIA do Atari. Esse é o Television Interface Adapter, né, adaptador de interface de televisão. Ele era o responsável por tudo que você via na tela. Assim. Tinha que passar pelo TIA. Senão não chegava na sua TV. Senão você não tinha jogo do Atari. Não havia divertimento se não houvesse o TIA. O TIA era o que fazia essa interface, né, esse diálogo aí, essa conversa com o seu televisor. Além dele, a gente tem aqui esse laranja, que é o Riot, né, ou o RAM Input Output Timer. O que é essa memória RAM aqui? Que era o chip 6532, por sinal. A memória RAM a gente tem no computador de hoje em dia, a gente tem praticamente todos os equipamentos eletrônicos inteligentes, entre aspas, a gente tem memória RAM. A memória RAM é uma memória de acesso randômico, uma memória de leitura e escrita. Ou seja, você consegue inserir informação nessa memória, você consegue extrair informação dessa memória. Tá? Então você consegue fazer uma escrita e uma leitura. E no caso do Atari, para que servia essa memória RAM? A memória RAM era responsável por fazer a leitura e a escrita, ou seja, coletar informação e enviar informação tudo instantaneamente ali. Por exemplo, desses 2 carinhas aqui, ó, da esquerda e da direita, que são os conectores D9, né, que eram os conectores onde você colocava o joystick, que era o input. Né? Então você colocava o joystick, enviava uma informação, e essa informação chegava aqui na memória RAM, da memória RAM ia para o processador, do processador por do TIA para TV. Era isso que acontecia. Outra coisa que a memória RAM fazia também
era a partir desses switches aqui, dessas alavanquinhas que a gente tem no Atari, por exemplo, se era colorido ou preto e branco. Você conseguia selecionar, e isso em tempo real chegava aqui na memória RAM, e ela falava para o processador falava para o TIA falava para a TV. Também tinha aqui a chavinha de dificuldade, né, para o jogador A e B, enfim. Além disso, tinha o Select, o Reset, enfim. Tudo isso era feito pela memória RAM, uma memória que você consegue escrever e ler em tempo real ali, uma memória coringa, digamos assim. Da memória RAM, finalmente a gente chegava aqui na unidade central de processamento, a UCP ou CPU. Né? CPU não é gabinete, tá, pessoal? A gente tem a mania hoje em dia de achar que o gabinete do computador é CPU. A gente chama de CPU, também chama, também. Mas isso é um gabinete. A CPU, na verdade, é o processador ali, que é o Central Processor Unit, a central, a unidade central de processamento. Que no caso do Atari era o 6507. Vamos falar sobre ele agora, a gente já está se encaminhando para o fim da aula aí. Eu só quero mostrar aqui para vocês, pessoal, a beleza do Atari, antes de a gente chegar no 6507. Que aqui a gente tem um esquema eletrônico aqui do Atari, que era algo que era tão simples e tão perfeito que você poderia fazer isso na mão, que foi o que as pessoas fizeram, né? Todo o Atari está aqui nesse sistema. Todo o sistema de ligação. Por exemplo, a gente tem um processador aqui, o 6507. A gente tem a memória RAM, que olhem aqui, pessoal, que eu falei, o que é? A memória RAM, ela coleta a informação do joystick. Olha o joystick aqui, ó. Ele está saindo aqui, por exemplo, 3, está vindo aqui para esse pino da memória RAM. Da memória RAM, ela vai fazer o endereçamento aqui para o TIA, para o processador, enfim. E a gente tem também o TIA aqui no fim, né, que vai fazer aí essa interface com a TV, com o seu televisor, que a Amanda já comentou ali no início da nossa aula. Aqui é um zoom dos nossos 3 companheiros, aí, os 3 mosqueteiros do Atari. Sem eles nada seria possível. Obrigado. Obrigado, Atari. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês, pessoal. Eu acho que na imagem aqui não vai aparecer, porque é pequenininho, é bem pequenininho. Mas isso daqui, ó, na minha webcam aqui, eu não sei se está aparecendo. Estou segurando um componente eletrônico aqui, chama transistor. Transistor, ele tem 3 perninhas, é um componente eletrônico aí da década do final de 1940. E o que esse componente fazia? Esse componente ele era responsável por fazer chaveamento na eletrônica, né, por amplificar também o sinal da corrente elétrica, enfim. Ele faz o chaveamento. O que eu quero dizer com chaveamento? Quero dizer que ele vai falar para o meu circuito eletrônico para ou passa a corrente elétrica ou não passa. Ou passa para um lado ou não passa. Ou passa amplificada ou não passa, enfim. Qual foi a grande sacada do transistor? É que as pessoas viram que eles poderiam transformar o transistor em uma visão booleana, em um meio booleano. Se vocês estão acostumados com lógica booleana, é aquela que é o seguinte: a gente tem as portas E ou, né, NOR, enfim, ou seja, se 1 e 1, a porta E, por exemplo, eu tenho o sinal 1 e o sinal 1, então ele vai liberar para que passe a corrente elétrica. Se eu tiver o sinal 1 e o sinal 0, ele não vai liberar, enfim. O transistor é responsável por fazer essas operações booleanas rapidamente. Só que a gente está vendo que o transistor é uma coisinha desse tamanho, que é soldada na placa, é um componente grande, né? Componente grande. O que eles fizeram? Com o advento aí, com a evolução da microeletrônica, eles descobriram um meio de transformar esse transistor grandinho aqui, em algo microscópico e colocar dentro dessas pecinhas aqui que a gente chama de circuito integrado, ou CI, ou chip, né? Chip, na verdade, né? Que é o circuito eletrônico, ou IC, enfim. Eu tenho aqui também na minha mão, olha só que legal, pessoal, isso aqui eu tirei de um computador que eu tinha, um TK2000, justamente o mesmo processador, estou aqui mostrando na webcam, o processador 6502, que é a base desse processador 6507 da Atari. É o mesmo processador aqui.
E o que eu quero falar para vocês é o seguinte, pessoal, dentro desse chip aqui, desse 6502 e 6507, existem, pessoal, olha só, 3.510 transistores. 3.510 transistores dentro desse chip aqui, por causa da microeletrônica. E é por isso que a gente alcança 1.19 MHz, porque são muitos transistores trabalhando ali com lógica booleana em um espaço minúsculo. E isso a gente está falando de 1977, mais ou menos, 74, desculpa, esse chip aqui, o 6502, 6507. Se a gente for pensar no processador de hoje em dia, são bilhões de transistores, né? Por isso que a gente tem aí 6 núcleos, 12, 8 núcleos aí a 3 GHz, né? 3 bilhões de ciclos ali de hertz por segundo. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é um super zoom do processador aqui, do que está dentro do processador, o die, né, que a gente chama, que é uma pecinha quadradinha, que fica aqui dentro, e essa pecinha quadradinha tem todos os transistores aqui. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, a maior parte são transistores microscópicos, que estão ligados uns aos outros e estão recebendo informações, enviando informações, tudo em tempo real aí pra gente. Uma curiosidade, pessoal, esse chip 6502, 6507 que o Atari usa, como ele é de uma empresa chamada MOS Technology na época, né, que fica na Pensilvânia. E o que aconteceu? Por que escolheram esse chip? É o seguinte, o pessoal da Motorola tinha um chip chamado 6800. Era um chip utilizado em vários equipamentos na época, só que ele custava $300. Aí, alguns engenheiros da Motorola falaram, poxa, a gente consegue criar um chip muito parecido com o 6800, só que custando $30, $25, enfim. E a Motorola não se interessou. Aí esses engenheiros eles saíram da Motorola e fundaram a MOS Technology e criaram o 6502. Isso foi fantástico, pessoal. Porque o pessoal da Atari ali, o Nolan Bushnell, enfim, que foram ter uma reunião com o pessoal da MOS, já que eles estavam querendo transformar o videogame para algo caseiro, eles chegaram na reunião e o pessoal da MOS falou, a gente tem um 6502, só que ele custa $30. Aí o Nolan Bushnell lá olhou para o parceiro dele e falou, poxa, $30 vai encarecer muito o nosso produto, a gente está almejando aí $200 no máximo para o Atari. Aí o pessoal da MOS pensou assim, falou, poxa, a gente tem então talvez uma solução para vocês, a gente pode fazer um derivado do 6502, que é o 6507. Ele vai ter 2 portinhas a menos aí de endereço, só que vai custar $10 a menos. E aí o Nolan Bushnell aceitou, o pessoal aceitou, enfim. E é aí que surgiu o 6507, que é o nosso chip que a gente utiliza no Atari, né? Que foi utilizado no Atari, não só no Atari, no Commodore 64 também, nos videogames da época aí. Aqui a gente tem a pinagem do nosso chip. A única coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, rapidamente, antes da gente encerrar, o que está verde aqui a gente chama de data bus, que é o endereçamento dos dados, ou seja, aquilo que a gente quer que o chip leia. E em azul a gente tem 13 endereços, ou seja, o address bus, que é aquilo que a gente quer onde os dados fiquem. Então a gente entra com os dados aqui no data bus e a gente hospeda, digamos assim, os dados nos endereços do A0 ao A12. No caso do 6502, esse A12 ia até A15. A15, Então eles cortaram esses 2 pininhos aí, tiraram aí essas entradinhas e barateou o custo porque também a Atari não iria utilizar isso. E finalmente, para terminar aqui, para a gente abrir para as questões, o que é, né? A gente vai retomar isso na próxima aula, pessoal, mas eu só quero mostrar para vocês o seguinte: o que é esse data bus, esse address bus? Aí quando eu falei que eu quero inserir uma informação, eu quero que seja lido. É o seguinte: lembra do megahertz que eu falei lá para vocês ali? Megahertz parece o nome de personagem da Pixar, né? Assim,
É esse ciclo de ligar e desligar. Isso tantas vezes por segundo aí. 60 vezes no caso da TV, 1,19 milhões de vezes no caso do 6507. Então é o seguinte, isso aqui é eletrônica digital, não é analógica. Ou seja, ou está desligado, ou é 0, ou está ligado. É 1. Não existe outro meio. Né? É digital. Ou é 0, ou é 1. Ou não existe, ou existe. Ou é baixo, ou é alto. Isso, na CPU, no 6507, vai acontecer 1,19 milhões de vezes, só que em cada ciclozinho aqui, pessoal, cada ciclozinho aqui entre o 0 e o 1, o que vai acontecer aqui dentro na leitura? No início desse ciclo, né, a CPU, o 6502, o 6507, ele vai colocar um endereço que a gente quer no início da leitura aí desse ciclo. Ele vai estabelecer, eu quero que isso aqui seja mandado para o A1, ou então para o A9, enfim, isso é o programador que estabelece. E aí, no restante do ciclo, a memória a memória RAM, né, ela vai decodificar esse endereço e colocar o dado aí no databus do processador, e no fim do ciclo ele vai ler o dado do databus ali que a gente mostrou. Então esse ciclo aqui que acontece 1,19 milhões de vezes por segundo é basicamente isso. Ele vai puxar o que eu quero, vai alocar para onde eu quero, vai colocar no endereço que eu quero e vai ler aquilo que eu quero. Tudo isso a gente faz por programação no Atari. A gente vai ver que não era muito simples fazer isso. O Atari tem a sua mágica aí de fazer acontecer um jogo de videogame com um hardware tão limitado como a gente viu até aqui, até esse momento, né? Mas isso a gente vai discutir na próxima aula. Aqui está o nosso belo Atari aqui todo escavado, toda a estratigrafia dele feita, né? E na próxima aula, então, a gente vai aprender a programar. Vai aprender a programar, não. Eu vou falar um pouco sobre como era feita a programação dos jogos do Atari. E a Amanda vai falar sobre o sepultamento aí dos cartuchos do ET também. E a escavação arqueológica em 2014. Com o Andrew Reinhardt lá, toda a questão de Arco Game. E a gente encerra o curso na próxima quarta-feira, né? Novamente as nossas redes sociais. E eu convido a Amanda aí a voltar para o recinto, para a gente poder ver as perguntas aí. Eu vou parar minha apresentação aqui para ficar minha carinha aqui no coisa. Deixa eu dar um ESC aqui. Espero que o ESC não apague a tela. Tá. Não, ainda estou aqui, né? Tô. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, pessoal. Só lembrando, gente, que os novos cursos relacionados ao Rise vão estar disponíveis em nossas plataformas. Instagram, Facebook, a gente sempre divulga por lá quando a gente faz novos cursos. Então, para vocês saberem, é só seguir a gente que a gente acaba sempre postando quando tem novos cursos. Isso daí. E, bom, o Matheus separou aqui, o Matheus e o Tomás separaram para a gente as questões. Deixa eu ver aqui. A primeira é para você aqui, Amanda. O Daniel Goulart perguntou se o termo videogame para você é o console de mesa, ou se você engloba o termo arcade, console portátil, PC, etc. Nessa apresentação, eu englobo como se fosse tudo, o videogame como um todo, tá? Mas a gente sabe que tem visões diferentes de autores diferentes que acreditam que são separados. Se você quiser saber a minha visão, eu acredito que são juntos. O videogame engloba tudo. Não tem por que a gente ficar dando nome para cada uma das coisinhas, sendo que elas têm a mesma finalidade. Isso aí. Perguntou do Matheus Henrique, qual o livro que define os videogames como artefatos? É o Archeogame, Matheus, do Andrew Reinhardt, que a gente conversou aqui na primeira aula. A gente vai retomar isso na aula que vem. Esse livro, infelizmente, não existe modo bucaneiro, assim. O que eu aconselho você a fazer é entrar no Twitter e ali procurar o Andrew Reinhardt, manda uma mensagem direta ali, um DM pro Andrew, fala que você estuda isso, tudo, e se ele pode te mandar o link do e-book dele. Ele geralmente manda, tá? Eu não posso
compartilhar o que ele mandou para mim, porque é uma falta de ética eu compartilhar assim numa pirataria de uma pessoa que me dá um voto de confiança, né? Então, entrem lá no Twitter do Andrew Reinhardt e peçam para ele. Fala ali que vocês estão tendo aula com o pessoal da Rise. O Andrew já conhece a gente e tal, ele vai ficar feliz de poder ajudar vocês também. Gente, só uma dica. Quanto mais gente pedir, melhor. Ele vai saber que a gente está interessado no trabalho dele aqui no Brasil. E a gente pode ver se consegue traduzir esse texto, esse livro, para no futuro trazer para vocês traduzido. E aí ficaria muito mais fácil a nossa comunicação se ele soubesse que existem muitas pessoas no Brasil que estão interessadas nessa publicação dele em português. É isso aí. Amanda, só uma coisa, pode parar de gravar aí. Opa, eu sempre esqueço.